Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Eu oro para que o Teu Espírito Santo manifeste em nós, revela para nós a Tua palavra, porque ela é viva, poderosa e eficaz. Aos que estão aqui na igreja de Santo André, aos que estão na igreja reunidos pelo Facebook, pelo YouTube, para a Tua glória, Senhor. Manifesta Teu poder e revela, fala, manifesta pelo Teu Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser guiados, dirigidos pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pois está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua palavra. Que a Tua palavra me seja revelada. Diga comigo, que a Tua palavra me seja revelada. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz especial a todos que estão agora no Facebook ao vivo. Graça e paz aos que estão no YouTube ao vivo também, pelo nosso site, graceapostolado.com, através da nossa rádio mgaonline.com, 24 horas no ar, rádio mgaonline.com. Hoje não é a Jaque que está aqui, a Emanuele que vai me ajudar, né? Qual que é o tema, Emanuele? Você já tem aí o tema? Por favor. Não? Chamados na graça. Levante a mão e diga assim, ó: eu fui chamado na graça. Muito bom falar essa frase. Muito bom entender essa frase. Muito maravilhoso compreender essa frase. Eu vivi debaixo da lei. Todos vocês viveram debaixo da lei. Quando eu digo debaixo da lei, debaixo de obras da lei, de rudimentos judaicos. Nós, gentios, vivemos de rudimentos judaicos. Nós, debaixo da graça, vivemos de obras da lei. Por um tempo. Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Graças a Deus, chegou o tempo de Deus em minha vida. Foi em fevereiro de 1997. E eu quero que você lembre quando é que você foi chamado na graça. Eu fui chamado em fevereiro de 1997. Quando é que você foi chamado na graça? Pensa aí. Cada um tem a sua história. A minha história, a história da minha vida mudou quando eu fui chamado na graça. Eu nem sabia o que era graça. Eu, filho de pastor, não sabia o que era graça, não conhecia a graça, não entendia a graça, nem sabia que existia graça. Lia a Bíblia, mas não via falar da graça. Mas em fevereiro de 1997, o Espírito Santo se manifestou em minha vida. E eu quero que vocês saibam que o chamado na graça, ele é uma experiência pessoal, individual. Uma experiência que eu não posso ter por você. E você não pode ter pelo seu marido. E o seu marido não pode ter pela esposa ou pelos filhos, e por aí vai. O chamado na graça é algo pessoal. É algo que vem de Deus. O Espírito Santo me faz lembrar que agora, quando Jesus estava na terra, nos seus dias na terra,
ele passou por Levi, que também é chamado de Mateus, cobrador de impostos. Ele passou por ele e disse: vem. E então uma outra hora, um outro dia, ele estava passando na beira da praia e ele viu Pedro, Tiago, João, Filipe, eles viram lá e falou: vem, segue-me. Isso é pessoal. Jesus chamou Mateus, chamou Mateus. Chamou Pedro, chamou Pedro. Chamou Tiago, chamou Tiago. Jesus chamou o Filipe, chamou o Filipe. Quando o Senhor me chamou, Ele não chamou o mundo inteiro, Ele chamou a mim. Quando chamou a Pedro, chamou a Pedro. Paulo estava no caminho de Damasco, ele ia para uma cidade chamada Damasco, e ele estava numa estrada chamada que ia para Damasco. E o Senhor apareceu a ele e chamou a ele. O que eu quero te dizer é que a graça, ela não é uma religião humana, que alguém do nada, eu vou ser dessa religião, eu quero ser dessa religião. Primeiro que a graça não é uma religião a se seguir. A graça é uma revelação que não parte de um apóstolo, não parte de um profeta. A graça é uma revelação que ela só pode partir de Deus. É o único que pode dar o start na vida de uma ovelha, é Deus. Revelando a graça, dando entendimento da graça. Se não houver uma revelação da graça, não houve nada. Consegue me entender? Vir aqui nesse lugar, qualquer um consegue vir. Vem visitar, vem ouvir louvores. Vir é fácil. Agora, assentar em regiões celestiais é só para quem foi chamado na graça. Consegue me entender? Eu quero que você lembre da sua história. Você precisa dar valor à sua história. É a sua história. Se você não der valor à sua história, quem é que vai dar? Eu tenho a minha. Eu me lembro quando o Senhor me chamou, do nada, do zero, em sonho. O Senhor me apareceu em sonho. Eu tenho a minha história. Isso foi em 1991. O Senhor me apareceu em sonho. Em 1993, eu abri o ministério, por fé. Porque em 1992, eu tinha recebido uma unção profética em minha vida. Um profeta, um homem de Deus, tinha ministrado, liberado a unção da vida dele em minha vida. Como Elias fez com Eliseu. E a unção dele veio para mim, em porção dobrada. De modo que eu fui viajar em vários lugares do Brasil e as pessoas falavam assim, interessante, igualzinho na Bíblia. As pessoas falavam assim, a meu respeito: nossa, ele tem a unção do profeta tal, só que dobrada. E isso falaram de Eliseu. 2 Reis 2, o Elias disse para Eliseu: pede-me o que queres que eu te dê. O Eliseu não pediu dinheiro, não pediu emprego, não pediu namorada, não pediu nada. Olha o propósito de ser mulher de Deus, hein? Olha o propósito de ser homem de Deus. O que queres que eu te faça? Podia pedir outra coisa. Tem gente que vem na igreja atrás de namorado. É ou não é verdade? Só para você ver. Tem gente que vem na igreja atrás de um emprego. Pô, meu, Deus criou os céus e a terra. Deus é tão grande. Você vai vir na igreja por causa de emprego, irmão. Mas, né? As pessoas têm N objetivos na vida. Emprego é algo insignificante. Uma namorada, um namorado é algo insignificante. Um carro é algo insignificante. Dinheiro, casa, isso é insignificante. Agora, não é insignificante o que Eliseu pediu para Elias. Eu quero porção dobrada
do teu espírito em minha vida. O Elias, putz, dura coisa pedisse, hein? Sei que você ia pedir uma oração, né? Uma oração para abrir as portas, né? Essas conversas de crente evangélico, né? Ah, dá uma orada aí. Para quê? Não, para Deus ir abençoando. Essas conversas bem fraquinhas, né? Mas não. Ali a conversa era outro nível. Eu quero que haja, porque eu já sei quem você é. É isso que ele quis dizer. Eu sei quem você é Elias, homem cheio do Espírito Santo. Pô, eu estou do seu lado, você vai ser arrebatado. Eu vou te pedir uma bicicleta. Aí você vai embora, vai arrebatado, eu vou fazer o que com a bicicleta? Eu vou pedir um carro? Eu vou pedir uma casa? Qualquer hora eu morro, a casa fica aí? Não, não quero casa não, meu. Quero porção dobrada do teu espírito. O Elias, dura coisa, estou citando 2 Reis 2, dura coisa pediste, hein? Vamos ver o seguinte, o Elias disse para o Eliseu, se você ver, quando eu for tomado de ti, se você tiver no mover, porque tem gente que não está no mover, né? Alô? Tem gente que está na igreja, está vendo que tem lagartixa na parede comendo mosquito. Tem gente que não está no mover. O mover é o sopro do Espírito Santo que acontece em nosso meio. João 3,8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. João 3,8. Jesus diz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Você vê que o negócio com Deus é muito além de bicicleta, de namoro, de arrumar emprego. Dá um sinal, quem está entendendo aí. Você arrumar emprego, você não precisa de Deus abençoado. Você precisa estudar, se capacitar, fazer um bom currículo, ter um bom histórico. Amém, abençoado? Está cheio de ateu aí que nem crê em Deus e tem bom emprego. Ixi, escapou essa aí. Você vê como que os crentes são fracos de cabeça, né? Cabecinha fraca. Ao invés de pedir logo unção dobrada e ser arrebatado e a manifestação da glória, não, porque eu queria um emprego ali na casa pernambucana. Tá? Você vê como que a cabeça dos crentes é assim. Ó. A minha mente nunca foi assim. Mas o Elias disse para o Eliseu, se você vê, quando eu for arrebatado, se você vê, então o que você pediu vai acontecer com você. Se você não vê, então... Porque tem gente que abandona o mover de Deus. Sabe, Gils? Tem gente que abandona o mover. Eu tenho uma mensagem, está no nosso site, está no nosso canal no YouTube. Procura aí, ó. Até quando você será crente? Tem gente que tem alguns objetivos na vida. Eu quero arrumar um emprego, quero comprar minha casa própria, e eu quero comprar meu carro novo, pronto, acabou. E agora? Agora acabou, agora não preciso mais ser crente, agora acabou. Já passou 10 anos que eu sou crente, então tá bom demais, fui crente por 10 anos, agora eu vou cuidar da minha vida. Mas na verdade, abençoado, a palavra profética diz assim, ó, se você vê, se você estiver atento à manifestação de Deus em nosso meio, porque você vai ler a Bíblia, aonde estava o povo de Deus, estava o mover de Deus, tanto na lei como na graça, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com Davi, com Salomão, aonde estava o povo, estava o mover, alguma coisa estava acontecendo, era com Moisés, olha a água saindo da rocha, nossa, que mover, hein? A água sai da rocha? Pô, da rocha não sai nada. É, mas com eles saíram. E teve gente que viveu aquele mover. Ou como é que foi? Nossa, o Moisés bateu assim na rocha, de repente, jorrou assim, ó, e começou a jorrar água, mas da rocha. É, pra você ver, era um mover tremendo. Aonde está o povo de Deus, sempre haverá um mover de Deus. E segundo a Bíblia, houve vários incontáveis moveres.
Teve um mover lá que eles estavam andando no deserto, com fome, e tropeçaram assim. Que isso? Cavucaram assim, pegavam uma broa desse tamanho assim, ó. Que mover maravilhoso, hein, meu? Hã? Você está no deserto, lugar de dificuldade, né? Não tem Coca-Cola, não tem X-salada, não tem McDonald's, mas tinha um mover de Deus. O que um crente mais quer na vida dele? É o mover de Deus, irmão. A casa tanto faz ser de 3, 4, 5 cômodos, não sei de cômodo nenhum. Isso aí é... Você sabia que logo você vai morrer e a casa vai ficar aí? Você já pensou nisso? Você está aí, né? Ah, minha casa. Irmão, logo você vai embora, a casa fica aí, ó, e os caras vão ficar brigando. Você já pensou nisso aí um pouquinho? Já pensou um pouquinho que você não está aqui por causa de casa? Já parou para pensar um pouquinho que você não está aqui por causa de casa, por causa de eu estou guardando dinheiro e tal? Você está guardando dinheiro para quê? Logo você vai embora! Para que você está guardando dinheiro? Você nunca pensou isso? Para que você está guardando dinheiro? E juntando. Para quê? Logo você vai embora e aonde você vai não vai levar, não vai usar. Escapou isso aí. Moral da história. O Elias foi arrebatado, o Eliseu viu e ele recebeu a unção. Ele recebeu porção dobrada. Lição de casa depois, 2 Reis 2. Os filhos dos profetas, quando viram o Eliseu, os sinais, né, comprova, falaram assim: verdadeiramente o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E isso falaram de mim. Quando viram o profeta pregando, depois eu passei nas mesmas cidades que o profeta pregou, mas ministrando com uma porção maior. Então as pessoas falavam: nossa, ministra igualzinho ele, só com uma porção dobrada. E então estava batendo 2 Reis 2 em minha vida. Cada um tem a sua história. O tema: chamados na graça. Como é que está o seu currículo aí? Como é que está a sua ficha? Desde quando você foi chamado na graça? Pensa aí. Você, eu sou eu. Pensa aí você. Como é que está a sua ficha aí, hein? Ah, eu fui chamado no ano tal. Ah, faz 3 anos que eu estou em graça. Ah, faz 5 que eu estou em graça. Ah, eu estou em graça já faz 10. Ah, eu estou em graça faz só 3 meses só. Ah, eu estou em graça faz 6 meses. Ah, eu estou em graça... Como é que está a sua ficha aí? Como é que está aí? Dá uma olhada aí rapidinho aí. Dá uma olhada na sua ficha aí, como é que está? É tão gostoso fazer isso, pessoal. Tem alguém me entendendo? É tão gostoso fazer, irmão. Por quê, hein? Porque você nasceu... Eu, 23/10/67. Eu nasci um dia. Aí eu nasci, igual o menininho nasceu e o Pedro. Eu nasci um dia. Chegou um dia, Jesus me apareceu. Ele me chamou. Opa, já está no meu currículo que ele me chamou. Aí passou mais um tempo lá, ele me revelou a graça. Opa, mais um marco na minha vida lá, ó. Minha vida está marcada. Ele me revelou a graça em fevereiro de 97. E eu estou vivendo. Eu estou escrevendo a minha história. Você está escrevendo a sua história, abençoado? Porque logo você vai embora, irmão. Você precisa deixar alguma coisa aí para quem vai ficar. Alô? Quem é que está ouvindo o Espírito Santo falar aqui, hein? Dá um sinal quem está ouvindo o Espírito Santo falar. Logo você vai embora, irmão. Não é o que Salomão disse? Não é o que Pedro falou? Seca-se a erva, a flor murcha, a erva seca. Pensa numa flor. Nossa, que flor legal, olha só. Olha que flor bonita. Olha que é bonita, mas ela vai murchar, tá? E a flor murcha, seca-se a erva, como um pó, acabou. Então nós temos que ter um objetivo porque estamos aqui na terra. Quem é que está entendendo? Porque senão, irmão, quando você for acordar vai estar com 80 anos. E aí, o que você vai fazer com 85, 90 anos?
Eu cantei aqui, ó. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Você não pode apenas ficar ouvindo falar de Deus, ainda que o que você ouve é verdade. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que ter experiências com Deus, como todos na Bíblia tiveram. Pensa nisso. Ontem morreu mais um profeta. Não sei se vocês ficaram sabendo aí no Facebook. Ontem morreu mais um profeta, claro. Está com 90 e poucos, quando chegar com 90 e poucos, todo mundo vai ter que ir embora. O Abraão aqui no ministério foi com 102. Todos vão ter que ir. Mas a questão é que antes de ir, deixar o seu legado. Eles deixaram um legado aqui, ó. Como é gostoso quando eu leio sobre Davi, meu. Mas como é tremendo quando eu leio sobre Samuel, sobre Paulo. Que maravilha quando eu leio. Eles deixaram uma história. Você não pode ir embora, irmão, e não deixar nada. Porque você foi chamado na graça de Deus. Você sabia que nem todos foram e nem todos serão? Por isso que eu vou ler Romanos 8, versículo 30, por favor. Nem todos foram, nem todos serão. Mas você foi. E você tem que dar valor a isso. Abba, Pai. Carol, você não pode deixar sua vida passar assim não, meu. Você não vai nascer 2, 3, 4 vezes não. É só essa, hein? Acertou, acertou. Errou, errou, perdeu. Acabou. É simples assim. Não me fala que você não entende isso. É só uma vez. Que o Pedro tem uma história linda na terra, porque é uma vez só. É uma vez só, que ele tenha uma história linda, que ele seja um grande homem, que ele seja, que ele dê muita alegria, muitos frutos, prazer para as pessoas, para a mãe, para o pai, para o vizinho, para a avó, para o pastor, para os colegas, que ele tenha nascido para isso. Porque não é um filho da perdição, é um filho da salvação. E filho da salvação tem que fazer história na terra antes de voltar para o céu. Quem está entendendo? Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Vou falar de mim. Deus me chamou. Eu não estou aqui por causa de alguém. Estou aqui porque Deus me chamou. Eu estou em graça porque Deus me chamou. Eu sou filho de pastor, nasci debaixo da lei. Mas Deus me chamou e me deixou algumas coisas claras. Vou falar de novo. Eu sou filho de pastor, nasci debaixo da lei, vivi de obras mortas, vivi de obras da lei, até que Deus me chamou. E Ele me deixou algumas coisas claras. Veja Romanos 6,14. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. É mesmo, Paulo? É. Por que não vai ter domínio sobre vós? Romanos 6,14. O Paulo diz, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então quer dizer que eu debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim? Isso mesmo. Mas se eu estivesse debaixo da lei? Bom, se eu estivesse debaixo da lei, então o pecado ia dominar. Mas você não é Isaías? Você não é Jeremias? Você foi chamado na graça. Além de ter nascido no tempo da graça, ou seja, nasceu depois da morte e ressurreição de Jesus. É ou não é? Você não nasceu... Alô, quando você nasceu, Jesus já não tinha morrido na cruz?
Já não tinha ressuscitado? Então você nasceu no tempo da graça. Mas vocês não só nasceram no tempo da graça. Nasceram no tempo da graça e foram chamados na graça. É isso que o Senhor me deixou claro. Porque nascer debaixo da graça eu nasci. Mas eu estava debaixo da lei, vivendo de obras da lei. Foi aí que Ele me chamou na graça. E quando Ele me chamou na graça, me explicou algumas coisas. Tem caneta aí? Essa você tem que escrever. Uma das coisas que Ele me explicou foi essa, ó. Se fosse para você viver da lei, você teria nascido debaixo da lei. Putz, eu estou debaixo da graça, vivendo debaixo da lei. Aí a cabeça começa a funcionar. A cabeça começa a pensar. Putz, é mesmo, hein, meu? Quer mais uma? Se fosse para você viver como judeu, você não teria nascido gentil. Você é gentil. Você não é judeu. Não, estou subindo no monte aqui, estou aqui guardando. Guardando o quê, irmão? Você não é judeu, meu. Eu estou aqui me esforçando. Você não é judeu. A palavra gentil na Bíblia, no grego, estrangeiro ou estranho. Pessoas que eram estranhas. Paulo disse em Efésios 2, eram estranhos às alianças da promessa. Por quê? Porque tudo que estava lá na lei não é para mim, não era para você, era para os judeus. Nós não somos judeus, não somos gentil. 1 Pedro 2, 9 e 10, antes não erais povo. Nós não éramos povo. Nós não éramos povo. Gentil não é povo. O povo é o judeu. Então, se o povo é o judeu, o gentil não era povo, por que você, gentil, está querendo viver como judeu? Ah, porque o sistema te ensinou a viver do judaísmo. É aí que entra a revelação, chamados na graça. Vocês foram chamados na graça de Deus em Cristo. Não podem viver da lei. Não podem viver, por muitos motivos. Romanos 10, 14. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Você não pode viver da lei porque a lei já terminou. Você não pode viver da lei, Romanos 6, 14. Porque a lei já acabou, agora está debaixo da graça. Só que mesmo assim, incontáveis filhos de Deus vivem debaixo da lei. Sacrificando, obrando, fazendo obras, né? Pagando penitências, cumprindo mandamentos e ordenanças judaicas. E quantos estão de bom coração fazendo? Mas só a boa intenção para Deus não adianta. Porque a boa intenção também pode ser apostasia. Como diz o outro, né? De boa intenção, o sistema está cheio. O Espírito Santo te chamou na graça. E agora você não pode mais viver da lei, de obras da lei. Trata de aprender a viver em graça. Porque você não pode, Hebreus 10, 39, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Você não pode recuar. Você foi chamado na graça de Deus em Cristo. Você é gentia, não é judia. Ah, porque tem que usar véu para falar com Deus. A mulher judia usava, a mulher gentia não. 1 Coríntios 11, Paulo diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. Tá bom? Então vocês não precisam usar véu, tá? Quem usava véu era a mulher na lei. A mulher judia na lei usava véu. A mulher gentia na graça não usa véu. Porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Não precisa de véu. Tá claro ou não tá claro?
E por aí vai. Vocês não podem mais viver da lei. Vocês não podem mais viver de obras da lei, que Paulo chama de obras mortas. Diga, eu fui chamado na graça. Isso está claro na sua mente? Vê aí se está claro. Deus me revelou a graça, mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver de campanha, de jejum, de sacrifício, de fogueira santa, de batismo, de unção com óleo? Deus me chamou na graça. Como que eu vou viver dessas coisas? Deus te chamou na graça. O Espírito Santo manda falar de novo. Se fosse para você viver da lei, você teria nascido no tempo da lei. Tá claro? Volta lá para o Romanos 8,30, por favor. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus já fez tudo por você. Romanos 8,30. Ele te predestinou, Ele te chamou, Ele te justificou e Ele te glorificou. Abba, Pai. Eu que estava debaixo da lei, vivendo de obras mortas, de repente, quando eu vou ver, Deus me chamou na graça, me predestinou, me chamou, me justificou. Quem vai me condenar? Ele me justificou. Tá claro ou não tá claro? Hein, Deivão? Ele me justificou. Romanos 8, vamos ler. Vamos ler aqui, ó. Romanos 8, 33. Confere comigo. Olha que coisa maravilhosa. Romanos 8, 33. Olha que coisa maravilhosa. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Vou ler de novo. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem que vai enfrentar Deus? Quem que vai pegar Deus? Colossenses 1,16. Se tudo foi feito por Ele e para Ele. Romanos 8,30. Diga comigo. Deus me predestinou. Deus me chamou. Deus me justificou. Deus me glorificou. Faz assim, ó. Deus me predestinou. Deus me chamou. Deus me justificou. Deus me glorificou. Capricha. Quem intentarão acusação contra mim? Faz assim, é Deus quem me justifica. É Deus. Romanos 9, verso 22. Chamados na graça. Eu fui chamado na graça. Você foi chamado na graça. Eu nasci em 1967. Eu nasci no tempo da graça. Em 67, 77, 87, 97, 30 anos depois eu fui chamado na graça. Essa é a minha história. Eu nasci 67, no tempo da graça. 30 anos depois eu fui chamado na graça. Tipo assim, você não pode mais viver da lei, hein? Você é gentil. Agora eu te predestinei, eu te chamei, eu te justifiquei e eu te glorifiquei. Enquanto as pessoas não foram chamadas por Deus, elas vivem na ignorância.
fazendo um monte de obras mortas, subindo nos montes, falando com boneco de gesso, pagando preço, fazendo sacrifício, ficando 3, 4 meses sem comer nada, para ver se Deus tem misericórdia. É porque não foi chamado ainda. Quando a pessoa é chamada por Deus, é como que uma nuvem, um nevoeiro fosse arrancado das vistas. A pessoa passa a enxergar. Nossa, como é que eu não vi isso aqui antes? Como é que eu nunca vi isso, hein? Nossa, eu fui batizado em Cristo. Romanos 6,3. Pela graça eu sou salvo. Mas como é que eu nunca vi isso aqui? Recebemos a graça e o apostolado, mas eu nunca vi isso. Nossa, parece que eu nunca vi. É porque tinha um véu. Quando Deus chama, Ele mesmo tira o véu e a pessoa passa a enxergar. Quem não enxerga é porque Deus não chamou ainda. Seu marido não entende a graça, é porque Deus não chamou ele ainda. Sua esposa não aceita a graça, ela não entende a graça, é porque Deus não chamou ela ainda. O bispo não concorda com a graça, ele não aceita a graça, é porque Deus não chamou ele ainda. Ele está na cegueira. Está claro ou não está claro? Não entende, ué. Vai entender como? Está cego. O único que pode tirar as vendas é Deus. Se Deus não tirou, continua cego. Hã? Nós não éramos cegos também? Então. Romanos 9, 22, estou terminando. Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E o que nós somos? Então diga assim, ó, fomos chamados por Deus. Diga, não só os judeus. Diga, nós também, os gentios. Fomos chamados por Deus. Ele nos predestinou. Ele nos chamou. Ele nos justificou. Ele nos glorificou. Eu converso com muitas pessoas todos os dias e muitos falam assim, nossa, apóstolo, antes eu ia ler Romanos, eu não entendia nada. Alguém aqui não entendia Paulo, eu não conseguia entender Paulo, eu lia, mas não entendia, eu lia, eu não entendia. Antes da graça era assim. Quando a graça chega, as vendas caem, o véu sai, e aí tudo fica claro. Quando Deus chama, Ele te chamou na graça, na lei nunca mais. Você foi chamado na graça. Está claro ou não está claro? Guarda essa frase. Você foi chamado na graça. Teu lugar não é numa igreja da lei. Você entendeu a graça? Você está ouvindo a graça, entendeu a graça, compreendeu a graça? Teu lugar não é numa igreja da lei. O Espírito Santo está me falando aqui que está falando com uma pessoa. Teu lugar não é numa igreja da lei. Você entendeu a graça. Se entendeu a graça é porque Deus revelou a graça. Ah, mas o que eu vou fazer? Se você entendeu a graça e foi chamado na graça, sirva a Deus em graça. É preciso entender. São filhos de Deus? São filhos de Deus. Mas ainda tem um véu. Quem é que pode tirar, se quiser? Deus.
como tirou o meu, como tirou o seu. Mas é preciso entender esse processo. Todos estávamos na lei. Parece que mais ou menos assim, o próximo tirou o véu. O próximo tirou o véu. O próximo tirou o véu. Olha quantos sem véu já tem já. Olha quantos. Olha quantos. Parece que é mais ou menos assim que funciona. Enquanto ele não chama, permanece o véu. Quando ele chama, ele tira o véu. E então você não pode mais ficar na lei. Tá claro ou não tá claro? Sua melhor salva de palmas ao Senhor, porque vocês foram chamados na graça de Deus. Chamados na graça.